Olá, meus amores, namastê. Para quem não me conhece, eu sou Melissa Madu, naturóloga. E junto com a Sol, nós fundamos o Recanto Nova Terra. E esse canal, Sala de Oração, é a Sala de Oração do Recanto Nova Terra, uma associação sem fins lucrativos, onde prestamos serviço com retiros espirituais holísticos, com técnicas integrativas para restabelecer a saúde integral, o bem-estar. Então, se quiser saber mais sobre o Recanto Nova Terra, o link fica na descrição do vídeo. E nessa série aqui, estou fazendo a leitura aqui, ó, do Evangelho em aramaico de Yeshua. Estou lendo fazendo leitura comentada do Evangelho de João. Juntos seremos a voz que acende o amor. Em aramaico, o nome de João é Yoshanan. Então, estou fazendo leitura comentada do Yoshanan. Esse é o segundo vídeo. Se quiser assistir desde o começo, vai lá na playlist, o link da playlist fica aí na descrição do vídeo. Vamos ver o que falou o Yoshanan, não o João do Evangelho, mas o João Batista, que também tem o mesmo nome. Esse é o testemunho, então, do João Batista. Quando os judeus de Jerusalém enviaram fariseus e escribas para perguntar para João Batista quem ele era. Então, os judeus enviaram homens, né, importantes lá para perguntar para o João Batista quem que você é. E o João Batista disse, e confessou e não negou, e confessou assim: eu não sou o Messias. Messias é Cristo, né? Eu não sou o Messias. E perguntaram-lhe novamente: quem então? Você é Elias? Elias é um profeta que nessa época já estava morto. Então isso já revela, já mostra que provavelmente nessa época era comum acreditar-se em reencarnação, porque eles estavam perguntando se o João Batista era Elias. Então estava perguntando: você é a reencarnação do profeta Elias? E o João Batista disse: não sou. Então eles perguntaram: você é profeta? E ele respondeu: não. E disseram-lhe então, né, esses fariseus, esses escribas: então, quem é você? Para que possamos dar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Tipo, a gente precisa saber quem que você é, porque a gente veio aqui justamente para saber isso. O que você diz a respeito de você mesmo? O que você diz que você é? Então, João Batista disse assim: eu sou a voz que clama. No deserto, endireitem o caminho. Tipo assim, eu sou a voz que clama assim: andem no caminho do amor, no caminho do eterno, no caminho do equilíbrio, no caminho do meio. E daí aqui está escrito novamente: esses que os tinha sido enviado eram os fariseus. Perguntaram e disseram: então, por que então você imerge e batiza? Então, por que você imerge e batiza se você não é Messias, você não é o Elias e nem profeta? Tipo assim, por que você está fazendo batizado se você não é Messias, você não é Cristo, você não é o Elias e você não é profeta? Aqui dá para entender que o Elias, eles consideravam muito o antigo profeta Elias, né? Aí eles perguntaram isso, então por que você está fazendo batizado, né? Tipo assim, eu acho eles dá a entender assim, que eles foram questionar quem era João Batista justamente por causa dos batizados que ele estava fazendo, que não é qualquer um que podia batizar, né? Aí o João Batista respondeu, disse: é o batismo na água. Mas no meio de vocês, entre vocês judeus, se levanta aquele a quem vocês ainda não conhecem. Este é aquele, tipo, esse que vocês ainda não conhecem, que está crescendo entre vocês, que vem depois de mim, mas era anterior a mim, né? Você lembra que João Batista já falou que o Jesus veio junto com o princípio do mundo, né? Eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias, fazendo referência a Yeshua, que ele não é digno nem de desatar as correntes de Yeshua. Essas coisas ocorreram em Betsaiá. Aí, no dia seguinte, o João Batista viu Yeshua, que estava vindo na direção dele. E daí, quando o João Batista viu Yeshua, ele falou assim para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro do Eterno, que tira o pecado do mundo. Tipo assim, eis aí é quem eu tanto falo, que eu só falo nele. Este é aquele quem eu disse, que depois de mim virá um homem, e ele é anterior a mim, desde o princípio do mundo.
quando foi primeiro do que eu e de tudo. E eu não o conhecia, exceto que ele se tornaria conhecido em Israel. Devido a isso, eu vim para imergir na água. Então, tipo assim, eu faço batismo, a minha missão sagrada é essa, de batizar. O motivo é esse cordeiro aí do Eterno. E o João Batista testemunhou e disse, ele deu um testemunho do que ele viu. Eu vi o Espírito Santo em aramaico é Ruach. Eu vi o Espírito Santo que descia do céu como uma pomba. Então, parecia uma pomba, o Espírito Santo. E permaneceu sobre ele, sobre Yeshua. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para imergir em água, para fazer o batismo, né, me disse, aquele sobre quem você vir a Espírito Santo descer e permanecer sobre ele, esse é quem virá a fazer o batismo no Espírito Santo, através da força do Espírito Santo. E eu vi e testemunhei que este daí, a qual estou falando para vocês aí, este é o Filho do Eterno, né? O Filho do Espírito Santo. É aquele que faz o batismo, ou seja, a transformação, renascimento através da força do Espírito Santo, né? Então, João Batista deixou assim, eu faço o batismo através da água, limpo, lavo através da água, mas esse daí, a qual eu tanto falo, faz o batismo, a transformação através da força do próprio Espírito Santo, e não de um elemento, mas do próprio Espírito do Eterno. Em outro dia, eu não falo que é no dia seguinte, então em outro dia, o João Batista estava em pé lá, falando para os seus discípulos, aí o João Batista olhou para Yeshua, que o Yeshua estava andando, olhou para Yeshua e disse, eis ali, ó, o Cordeiro do Eterno, eis ali quem eu tanto falo. E dois dos seus discípulos, dois discípulos do João Batista, ouviram quando ele falou isso e partiram atrás de Yeshua. Tipo, então é esse o Messias, é esse né? Messias é Cristo, é esse o Filho do Eterno, o Filho do Espírito Santo. Então, dois deles resolveu seguir atrás de Yeshua. E Yeshua, quando viu que estava dois seguindo ele, virou-se e viu que estavam vindo atrás dele e disse, o que vocês procuram? Aí um deles, né, falou assim, o nosso mestre, onde que você mora? Perguntaram. Daí Jesus falou assim, venham e verão. E foram e viram então onde Jesus estava fazendo morada. E ficaram com ele naquele dia. E um desses dois, né, um daqueles que ouviram o João Batista, um desses dois discípulos que era do João Batista, que foi atrás de Yeshua, era André, irmão do Simão. Aí o André foi atrás do seu irmão, o Simão, e disse para o Simão, encontramos o Messias, encontramos o Cristo. Então levou o Simão até Yeshua. E Yeshua olhou para o Simão e disse, você é Simão, você será chamado de Keifá. Keifá, em aramaico, significa pedra, que a gente traduz como Pedro. Então, foi nesse momento que Jesus falou assim, você será chamado de Pedro. Então, é isso. Esses foram os dois primeiros discípulos de Jesus, o André e depois o Simão, que é o Pedro, Simão. E vamos continuar no próximo vídeo, a gente vai continuar essa leitura, que vão vir mais discípulos. E até o próximo vídeo. Namastê. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa história tão inspiradora que ajuda a acender a nossa centelha divina. Até o próximo vídeo. Namastê. Gratidão. Que a paz esteja com vocês e sempre no meio de nós.